Pronto, pessoal. Então, nessa aula de hoje, a gente vai codificar um pouquinho, vocês devem estar vendo minha tela, mas antes de a gente codificar, eu vou ainda conversar um pouquinho sobre o que a gente vai fazer hoje. Deixa eu colocar vocês aqui, porque se alguém falar no chat, aí eu vejo aqui nesse outro monitor, certo? Então, a gente vai começar a programar uma coisa bem simples, tá? Uma API bem simples, com o back-end por trás bem simples, sem banco de dados ainda, porque a gente ainda nem viu como é que a gente faz para inserir o acesso a dados persistentes nisso, tá? E aí, a ideia é que a gente faça algo parecido com a funcionalidade que tem lá no Stack Overflow. Simplesmente um lugar onde você faz perguntas, as pessoas respondem suas perguntas, e aí, claro, né, toda vez que a gente fala de dados, a gente sempre tem aquele CRUD em mente, né? Então, se a gente pode inserir perguntas, o autor daquela pergunta poderia apagar aquela pergunta, pessoas podem responder aquela pergunta, ou os autores das respostas podem apagar aquelas respostas, e além disso a gente pode comentar, né, perguntas e respostas, que é mais ou menos isso que a gente tem de funcionalidade no back-end de um site como o Stack Overflow, certo? Então, é isso que a gente vai fazer sem BD, né, sem persistência. Então, se a aplicação cai, a gente vai perder todas as perguntas e respostas que foram dadas ali, tá bom? E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer é projetar essa API. Aqui eu coloquei algumas funcionalidades, tá, dessa API. Eu voltei aqui para essa tela sem ser de apresentação, porque a gente vai escrever aqui agora, certo? Como é que vocês, qual seria a rota que vocês, qual seria o verbo HTTP, né, a ação HTTP, que vocês escolheriam para essa funcionalidade aqui de fazer uma pergunta? E qual é a rota e a ação HTTP que vocês escolheriam? O verbo seria post. Post, perfeito. Todos concordam, eu concordo. E a rota, né? Depois do nome do servidor e da porta, o que vem depois daquele barra lá, o que é que vocês acham que deveria ser? Questions. Tá. Isso é importante da gente conversar aqui, tá? Questions é em inglês, né? Léo sugeriu questions. É uma boa opção, questions. Mas a gente quer fazer o código inteiro em inglês, porque fica estranho a gente fazer uma parte em inglês, uma parte em português. O que é que vocês querem? Vocês querem fazer em inglês ou em português? Se for em inglês, a gente mantém question. Se for em português, a gente pode colocar simplesmente barra perguntas. O que é que vocês acham? PTBR. Isso é uma opção de cada pessoa, tá? Se você acha que essa API... A professora de inglês disse o quê, Francivaldo? Não acompanhei. A professora de inglês da gente, ela disse que inglês era uma língua pobre. Então, se ela disse... Ela diz no sentido de que é uma língua mais fácil, né? Para a gente que nasce aprendendo português. Tá bom, Márcia. Para a gente que nasce aprendendo português, a gramática do inglês é mais fácil, não acho que é isso que ela quer dizer. Mas assim, como eu ia falando, né? A questão da internacionalização. Tá? Se você vai fazer uma API que você acha que tem chance de ser usada no mundo inteiro, então o ideal é fazer ela em inglês, né? Porque se a gente faz em português, a gente restringe os clientes daquela API. Não que alguém que não sabe falar português não possa usar, mas vai ficar muito mais difícil para essa pessoa, né, entender. Só que, nesse caso de a gente achar que a API é uma API que pode ter cliente no mundo todo, então o ideal é ser escrito em inglês, mas que a documentação também seja em inglês. Então, assim, é outro nível, né?
Eu tive até uma amiga que foi morar fora do Brasil, e assim que ela chegou fora do Brasil, ela foi contratada por uma empresa para internacionalizar uns códigos que tinham lá, para transformar em outras linguagens, né? Porque ela sabia falar português, sabia falar inglês, sabia falar outra língua lá. E aí ela era paga para pegar o código e transformar em outra língua, sabe? Mas assim, eu acho que para a nossa disciplina, o que eu queria era que a gente mantivesse uma coerência, uma qualidade de código. Na minha opinião, vou falar a minha, porque essas coisas de qualidade de código e tal, eu acho que também tem muito a questão pessoal de cada programador e a coerência do código daquele programador, né? Então, se você começa, como um código que eu postei para vocês fazerem refactoring, né? Que tinha coisas estranhas, coisas em português, coisas em inglês, esse tipo de coisa, quando alguém olha esse código, ela acha que aquele código não foi feito com cuidado, com a atenção devida, né? E aí, se você mistura várias línguas, aí você fala em português, hora você tem variáveis em inglês, hora em português, a API é pior ainda, se você tem parte em português, parte em inglês. Então, assim, é bom que desde o início a gente decida qual é a linguagem que a gente vai seguir, e aí, daí em diante, a gente segue com aquela linguagem, tá? Para facilitar a vida de todos nós, né? Vamos fazer em português, beleza? Então, seria post perguntas. E para apagar perguntas? Delete. Delete. Perfeito, delete barra perguntas, concorda? Perguntas é um recurso da nossa API, né? É uma abstração importante no contexto do software que a gente está desenvolvendo, e a gente quer manter informação sobre perguntas, tá? Responder perguntas. O que é que vocês fariam? Aqui já surge algo que a gente pode entrar em contraste, mas não tem o correto, o errado, tá? Tem o que é mais coerente, o que é menos coerente, tá? Vamos lá, e agora? Responder perguntas. Para mim também Oi? Para mim é um post. Um post, concordo. O que mais? Barra. Post e resposta, né, no caso. Seria... Barra. Resposta. Barra perguntas, barra respostas. Eu iria em barra perguntas, barra respostas. Por quê? Eu não estou dizendo que barra resposta está errado, certo? Só que, porque com certeza a gente tem um recurso chamado resposta. A gente vai precisar manter respostas sobre as perguntas, né? Das perguntas. A questão é, a gente quer mostrar aqui na API que existe um relacionamento entre respostas e perguntas. Esse relacionamento é importante o suficiente para estar aqui na API dessa forma. Que tal? É porque a resposta fica muito genérico, né? Pode ser para qualquer pergunta. Exato. Se a gente fizer um post desse, ó, barra perguntas, como alguém sugeriu, eu adicionei o ID da pergunta, porque cada resposta que você adiciona, ela já tem uma relação com a pergunta que foi adicionada. Não faz sentido você dar uma resposta para nenhuma pergunta, né? Emerson, a tua pergunta, usuários e de perguntas, isso aqui você está sugerindo essa rota, A gente pode ter essa rota, mas não agora, a gente não está conversando sobre o recurso usuários, né? Eu acho que faz sentido ter isso, né? Que seria recuperar as perguntas que um usuário já fez, não é isso? Mas vamos manter hoje simples, pensar só, não vamos pensar em usuários agora, a gente só vai começar a pensar em usuários quando a gente começar a fazer a autenticação, porque aí faz sentido pensar neles, certo? Por enquanto, a gente tem perguntas, a gente tem respostas associadas a perguntas. Comentar perguntas. O que é que vocês acham? Comentários é um recurso? Como é que a Acho que gente... vai na mesma lógica da resposta. Post, barra, Concordo. pergunta ID, barra, comentário. Perfeito, eu concordo. Mas aqui a gente já começa a pensar no domínio do problema, né?
Quando a gente for projetar isso, será que a gente vai querer que comentários sejam uma classe à parte? Ou será que a gente vai querer que comentários sejam uma lista de strings dentro da pergunta? Ou uma lista de strings dentro da resposta? Ou a gente quer algo à parte? De todo jeito, no futuro, provavelmente a gente precisa de algo à parte, porque um comentário, ele está associado ou a uma pergunta ou a uma resposta, mas no futuro, quando a gente começar a pensar em usuário, é um comentário feito por um usuário específico, né? Então, assim, uma classe à parte, eu concordo também. Então, o que é que a gente teria aqui? Teria um post de barra perguntas, barra ID, porque o comentário também vem específico para uma pergunta que foi feita, comentários, né? E para a resposta seria algo parecido, né? Post, perguntas, ID, respostas. Aí aqui a gente tem que diferenciar. Ficou meio feio aqui, né? Talvez a gente colocasse. Fica tão grande, né? Se ficar Não assim. poderia ser tirar essa parte da rota das perguntas e ser só barra respostas, barra ID, barra comentários, não? Como assim? Sim, o ID só da resposta, né? Perfeito, concordo. Pronto. Porque o ID da resposta deve ser único. Pronto. Se a gente tivesse, assim, uma coisa que é... Depois a gente vai conversar mais sobre esse projeto, mas, por exemplo, se a gente quiser manter uma semelhança maior com o Stack Overflow, as perguntas estão associadas à palavra-chave, né? Então, pensando dessa forma, e se alguém quiser editar uma pergunta, né? Uma pergunta vai ter vários atributos lá, mas vamos supor que alguém quer editar uma pergunta. Como seria a rota? Seria toda a pergunta ou só um atributo dela? Só um atributo dela, específico dela. Seria o pet? Seria pet, barra, perguntas, barra, ID. E aí aqui a gente pode especificar o que a gente quer, né? Sei lá, texto, palavra-chave. Ou a gente pode colocar um parâmetro, tá? Sei lá, atributo igual a não sei o que, né? Que isso aqui não precisa aparecer aqui na rota, né? Isso aqui vai aparecer só na documentação, mas isso faz parte do nosso exercício de projetar isso, certo? Qualquer escolha dessa tá ok. Eu acho que eu colocaria como um atributo, porque, de repente, se surgem coisas novas na pergunta, é fácil mudar o código sem precisar mexer na rota. Beleza? Como um parâmetro, aliás, não é atributo, como um parâmetro. Então, essa parte de planejar a API é a primeira coisa que a gente faz, né? Uma vez que a gente tem isso planejado, a gente já começa a pensar um pouco sobre aquele projeto que vai ter por trás, das classes que vão ter por trás, já que a gente está falando de um projeto OO, certo? Aqui foi mais ou menos nesse código que eu, nem sei se está exatamente assim, mas nesse código que eu mandei para vocês do... Ai, Jesus, nesse código que eu mandei para vocês do repositório, aí tem que fazer perguntas. As pessoas geralmente colocam essas versões para que quando o cliente, se for uma API que está mudando, né, de versão com o tempo, né, para que o cliente indique qual é a versão da API, mas não é nada obrigatório, tá? Que quer acessar, certo? Então, se eu quero recuperar perguntas, aí vai ser o GET, né? Acho que vocês sentiram mais ou menos o que é esse projeto, né? Se tiverem dúvidas, é só falar, tá? Então, responder perguntas, recuperar respostas, editar respostas, aqui seria a resposta completa, comentar perguntas, comentar respostas, tá? E aí seria uma ideia de qual seria
uma API que a gente poderia fazer, tá? E faz parte também a gente começar a pensar nos códigos de retorno HTTP, né? Faz parte também dessa criação, né? A gente pode retornar, por exemplo, todo post pode retornar um created, para indicar que é isso que esse registro novo desse recurso que você está adicionando foi criado com sucesso, é isso que indica, tá? Recuperar perguntas, tá? Se você recuperou todas as perguntas, não tem como ter erro, né? Pelo menos não nessa etapa do que a gente está fazendo agora. Né? Mas, aqui, se você quiser responder uma pergunta, mas você passa um ID que não foi correto, então a gente vai dizer, a gente não achou essa pergunta, né? É um erro do cliente que está passando um ID de uma pergunta que não existe, tá? Se você quer recuperar uma pergunta, você faz um get em perguntas ID, recuperar a resposta de uma pergunta, um get em perguntas ID respostas, enfim. E por aí vai, certo? Apagar perguntas. Acho que deu mais ou menos para a gente entrar nesse clima. E aí, a gente vai tentar ir aos pouquinhos implementando isso aqui que a gente foi conversando aqui, certo? Então, eu vou pegar na verdade, eu nem vou pegar o Eclipse agora, porque a gente precisa primeiro criar esse projeto, certo? Vou colocar assim. Perguntas, respostas, sei lá, colocar um nome assim, certo? Vou usar isso aqui, vou adicionar as dependências. Vou adicionar a dependência web, né? Que é a que a gente vai usar agora. Eu vou adicionar Lombok, mas Lombok foi uma das perguntas que G fez, né? Deixa eu gerar. Falar um pouquinho sobre esse Lombok. Essa biblioteca Lombok que a gente pode usar, ela faz para a gente, ela gera para a gente um monte de código de métodos que a gente não precisa gerar, certo? Então, por exemplo, deixa eu... Isso aqui que eu vou fazer agora, pessoal, vocês estão vendo minha tela, então? Isso que eu vou fazer agora, Sim. no início, quando eu comecei a programar esse tipo de aplicação, né? Porque eu também tive que aprender. Eu estou ensinando isso não porque eu trabalho em uma empresa e tenho super experiência, seria o máximo se fosse assim, né? Eu tive que aprender para dar aulas para os alunos, né? Então, uma coisa que me fez perder tempo, especialmente no início, porque às vezes eu esquecia de fazer isso, você salva, aí ele vem aqui para downloads, né? Mas seu workspace não é aqui em downloads, né? Seu workspace é em outro lugar. E aí, quando você vai carregar no seu Eclipse, você pode perfeitamente escolher esse lugar que está aqui, mas seu workspace é em outro lugar. E aí, quando você vai rodar, especialmente para mim, que eu não uso aquele DevTools, porque eu acho pesado e tal, e lá no laboratório, pelo menos lá na UFCG, era muito pesado, era difícil de conseguir fazer funcionar. Não sei agora, né? Já faz uns 2 anos isso. A gente tem que entrar no terminal, no diretório onde o código está, sabe? E aí esse código não está lá no Eclipse, ou não está lá no workspace default da gente, sabe? E aí isso pode dar algum problema. Então, eu particularmente prefiro sempre mover para o meu workspace para ficar tudo organizado, sabe? Isso também foi um problema que eu tive no início, que eu esquecia de mover. E aí, no final, de vez em quando eu dou uma limpada no meu downloads. E acabou que eu perdi muito código, sabe? Porque meus códigos ficaram todos nos downloads, em vez de ficar no workspace correto, sabe? É só uma dica, assim, para não acontecer com vocês. Acabei apagando um monte de coisa que ficou em downloads. Então, aqui no Eclipse, a gente vai importar
importar um projeto Maven já existente, perguntas e respostas. Pronto, não é esse. Deixa eu fechar para não me confundir depois. Aqui. Então, voltando, eu estava falando sobre o Lombok para vocês, né? Lombok é algo bem bacana, né? Você coloca lá, arroba, toda vez eu esqueço, arroba data, eu acho. Aí ele cria todos os gets e sets para você, cria um monte de coisas para você. Nas minhas leituras, o que foi que eu vi de dicas de programadores mais experientes, assim, né? Que quando você está falando de certas classes, não é bom usar Lombok, é bom você construir os próprios métodos exatamente da forma como você quer, tá? De que classes eu estou falando? Lembra que quando a gente estudou, deixa eu voltar aqui, não sei se vai ter aqui não, vai não. Deixa eu abrir aqui aquela aula passada, só para a gente rever. Só para a gente rever aquelas camadas de software que a gente tinha, isso ficar mais claro para vocês. Pronto. Então, só relembrando, tá? A gente tem as aquisições que chegam direto nos controladores. Os controladores, dentro de cada controlador, vai ter um ou mais atributos que são instâncias de serviços, né? Os serviços, os controladores, o ideal é que eles conheçam só os serviços, tá? E aí os serviços vão já realizar alguma funcionalidade a pedido dos controladores. Os serviços, por sua vez, conhecem as entidades. Então, nesse software que a gente está falando aqui, de perguntas e respostas, que entidades, quer dizer, que classes do domínio do problema vocês acham que com certeza vão existir, com certeza vão ter tabelas lá no banco de dados no futuro, não agora, né, porque a gente não está vendo agora isso, mas no futuro vão existir tabelas representando essas entidades lá no banco de dados. Que classes que vocês enxergam aí? Pergunta. Pergunta, com certeza. Vai ter pergunta, resposta. E comentário? Comentário já é uma resposta, comentário. Né? Mas às vezes a gente lembra lá no Stack Overflow, você dá uma resposta, aí alguém comenta a resposta. Às vezes a pessoa comenta, eu fiz isso e não deu certo, por isso, outro. Não existe comentário de comentário, mas existe comentário de pergunta específico, comentário de resposta específico. Sim, lembrei. Então a gente pode ter a classe comentário também, né? Uhum. E aí depois a gente decide se a gente quer duas classes de comentário, uma para pergunta, uma para resposta, ou se a gente quer ter um atributo lá que indica se é comentário de pergunta ou de resposta, enfim, depois a gente vê isso. Mas a gente tem essas entidades que a gente tem uma noção já desde o início que elas vão fazer parte do banco de dados, né? Então, essas entidades, elas no futuro, não agora, elas vão ter anotações também do Spring Boot para indicar que elas são entidades. Tá? Elas representam recursos importantes dessa aplicação, tá? Quando aí essas entidades estão aqui, percebam que o controlador aqui nem está tendo muito acesso a elas, né? Na verdade, esse controlador, ele, no fundo, ele vai acabar tendo algum acoplamento com essas entidades, porque, por exemplo, no momento em que o controlador precisa, por exemplo, retornar para o cliente uma resposta ou uma pergunta, ele está retornando para o cliente um objeto dessa classe aqui, né? Então, alguma ligação elas vão ter, concordam? Sim. Pronto. Mas existem situações em que a gente não quer retornar a entidade inteira, tá? Uma situação muito típica
é o usuário, tá? Eu quero recuperar um usuário. Faz sentido, dependendo de que informação eu gravo daquele usuário, faz sentido eu retornar um usuário inteiro pela rede? O que vocês acham? Faz não, porque se a Não gente faz. retornar tudo, a gente vai retornar ele, a senha dele. Tenha, né? Às vezes cartão de crédito, endereço, CPF, tem informações que são mais privadas, são mais sensíveis, né? Então, às vezes, a gente não quer retornar aquela entidade inteira, tá? Da mesma forma, um novo registro vai ser feito na base de dados, tá? Às vezes, vão existir situações em que esse cliente aqui, né, porque se um novo registro, eu vou fazer um post de alguma coisa na base de dados, então, esse post que eu vou fazer aqui, esse cliente precisa me mandar as informações que ele quer registrar na mensagem HTTP, na requisição HTTP. Né? Geralmente, isso vem no corpo da requisição HTTP. Tá? Se a gente quiser fazer uma coisa bem bonitinha, provavelmente, esse tipo de dado que esse cliente vai mandar aqui para fazer um post, ele não vai ser exatamente igual à entidade que tem aqui. Então, por exemplo, uma coisa muito comum, nem sempre a gente precisa, em geral, né, quem coloca o identificador em cada registro de recurso vai ser ou a própria entidade, provavelmente a própria entidade aqui que vai colocar esse identificador, ou dependendo de como está sendo feito, o serviço pode manter aquele identificador único quando for criar as entidades, colocar, né? Quando a gente for usar banco de dados, com certeza vai ser a entidade que vai colocar, tá? Hoje é que vai ser o serviço. Mas, assim, faz sentido que o cliente mande esse ID no corpo, ele nem sabe que ID é, né? Ele não sabe. E aí vão existir outras situações em que esse cliente, né, por exemplo, numa situação em que você tem uma perguntas, tem palavras-chave, tem o texto da pergunta, a pergunta provavelmente vai ter um booleano para dizer se aquela pergunta foi apagada ou não, porque é assim que se faz, tá? Nada se apaga nesse mundo, certo? Nada pode ser apagado. Então, geralmente, essas entidades, elas sempre vão ter um booleano para indicar se aquele registro específico é um registro válido ou se é um registro que já foi apagado. Se é um registro que foi apagado, em geral, isso não é enviado mais para o cliente, o que foi apagado, mas se tiver uma investigação, se alguém quiser ver aquela base de dados completa, o que foi de fato colocado e o que foi apagado, vai estar tudo registrado na base de dados, certo? Então, às vezes, a gente não quer que o cliente, a gente não precisa que o cliente mande informações completas da entidade. Você quer que o cliente quer editar só o texto da pergunta, ou quer editar só as palavras-chave. Não precisa enviar todos os campos, de fato, dessa entidade. Tá? Então, nessas situações, a gente, além das entidades, a gente tem outras classes, certo? Que elas são muito parecidas com as entidades, e que a gente chama elas essas classes são DTOs. Vou escrever aqui para vocês. DTOs, certo? Data Transfer Objects. Isso é feito, e tu nem estava vendo, estava lá em cima o meu chat, ó, vocês conversando aqui, ó. Foi Francivaldo já tinha falado dos DTOs, né? Esses DTOs são classezinhas simples que a gente vai criando só para essa finalidade de comunicação com o cliente, tá? Para facilitar essa comunicação, para esconder coisas que são importantes, tá? Com esses dois objetivos, né? Facilitar essa comunicação e também esconder o que é sensível, que não precisa ser apresentado, certo? Então, voltando, isso tudo, né, claro que foi importante falar dos DTOs, porque talvez até a gente crie algum hoje, mas isso tudo para falar sobre o Lombok, né, o Lombok,
É uma mão na roda, assim, ela faz muita coisa, cria equals, cria hashcode, cria gets, cria sets, tá? Acho que até construtor cria para você, o que você quiser. Geralmente, se você usa Lombok, você pode colocar só o nome da classe, os atributos e pronto, e nada mais. E aquilo vai ser criado para você, tá? Através de anotações, certo? Acontece que o que as pessoas mais experientes falam é que não é recomendado usar o Lombok em se tratando das entidades específicas do seu código, tá? Então, se é uma entidade mesmo, né, a entidade é algo que a gente vai marcar com @entity no futuro. E essas entidades, os objetos dessas entidades, eles vão ter uma relação praticamente de igual com cada tabela da base de dados, tá? Então, se eu tenho uma entidade pergunta, que tem o texto de uma pergunta, que tem um identificador, que tem, sei lá, palavra-chave, se é válido ou se foi apagado. Esses atributos provavelmente vão ser atributos aqui da tabela pergunta, no banco de dados, lá no futuro, tá? Então, essas entidades, elas vão ter uma ligação, tá, com essa base de dados. E aí, essa aqui a gente vai estudar mais depois, mas é só para a gente já ir tendo essa noção. E aí, o que as pessoas mais experientes dizem é que não é recomendado usar Lombok para essas entidades. O recomendado é a gente escrever exatamente os métodos que a gente quer que existam nessas entidades, tá? Para a gente manter o controle e também por questões de performance, certo? E aí, para os DTOs, a gente está livre para usar o Lombok quando a gente bem entender, beleza? Porque os DTOs são apenas aqueles objetos que a gente cria para fim de comunicação com o cliente. Eles não têm uma relação com a base de dados, eles não são usados nessa comunicação aqui com a base de dados, tá certo? A gente já conversou demais. Beleza até aqui? Dúvidas? Não, tá tranquilo, professora. Perfeito. Outra dica para dar para vocês. Eu acho que está muito pequenininho, mas eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Aqui, aquele nome do pacote que eu criei, né? E aqui já tem uma classe, tá? Que é exatamente o main, certo? Essa classe aqui, esse main, que foi criado para a gente, lembra que a gente falou, que a gente está usando agora no framework, que a gente perdeu o controle. O main não é mais a gente que escreve, né? O main agora é algo escrito, é algo que quem tem o controle do fluxo de execução agora é o framework, né? Então, a gente não vai meter a mão aqui. Agora, essa classe aqui, que é marcado com Spring Boot Application, essa classe aqui, ela precisa estar na raiz da sua árvore dos seus pacotes, certo? Então, por exemplo, ela está em UFPB, DSC aula, perguntas e respostas. Isso aqui vai ser a raiz. Então, qualquer pacote que eu criar vai precisar estar em perguntas e respostas, ponto, o nome do novo pacote, certo? O problema é só que dá erro mesmo, não compila não. O seu código não vai funcionar, certo? Se não estiver aqui na raiz, ok? Só uma dica. Então, agora a gente pode começar a criar os nossos pacotes, tá? Aí eu vou criar um controlador que vai ficar abaixo da raiz, um pacote para os controladores, um pacote para os serviços, um pacote para as entidades, um pacote para os DTOs, tá? A gente pode ir criando à medida que a gente for precisando. Aí eu acho que já tinha outra pergunta sobre isso, que era se ficava sempre no plural, não era isso? Isso. Aí, a minha resposta, assim, é a resposta da minha opinião. Eu nunca li sobre quais são os melhores nomes para esses pacotes, tá? Eu vou fazendo, assim, do meu feeling, do meu sentimento, de como é que eu acho que fica mais organizado. Como a gente, em geral, a gente tem mais de um controlador, e mais de um serviço, e mais de uma entidade, eu acho melhor colocar no plural, tá? E, como eu falei, né? A gente sempre vai ter essas camadas de software, de controlador, de serviço, de repositório, de entidade. Então,
a gente sempre vai ter esses mesmos pacotes. Claro que a gente pode ter outros, pode ter subpacotes, tá? Isso é uma questão de como cada um codifica. E a gente pode ter outros. No futuro, a gente vai ter filtros. Depois a gente vai ver o que é que significa isso. Mas eu prefiro criar no plural, G, mas eu acho que isso é algo que cada um define como achar mais adequado, certo? Aí, de novo, eu vou falar da coerência das nossas escolhas nisso, né? Porque um bom programador, ele programa não apenas para fazer funcionar aquela aplicação, né? Um bom programador programa para que outros programas vejam, outros programadores vejam aquele código e entendam rápido, tá? Então, manter essa coerência, colocar uma parte em inglês, uma parte em português, uma parte no singular, uma parte no plural, isso acaba dificultando um pouco criar esse padrão na cabeça de quem está lendo aquele código e entender mais rápido, e acompanhar mais rápido, sabe? Então, assim, é uma escolha minha, mas eu nunca vou tirar um ponto porque você resolveu colocar no singular. Não faz sentido isso, tá? O nome aqui são coisas diferentes, tá? Esse negócio de plural e singular, vamos colocar cada um no seu devido espaço, cada um no seu devido lugar. Quando a gente está falando do projeto da API, que foi aquele que a gente fez ainda agora, é plural, certo? É plural por convenção, porque o mundo inteiro usa plural para identificar os recursos nas rotas, que foi aquele que a gente fez antes, tá? Aqui no código, é uma escolha de cada um. Eu acho que o importante é manter a coerência. Eu acho importante separar em pacotes. Eu acho que isso faz parte de um código mais limpo. E quando eu vou escrever minhas entidades, assim como Francivaldo, eu escrevo no singular. Então, por mais que a rota seja um post de /perguntas, aqui eu vou ter uma entidade pergunta. Porque aquela entidade vai representar um registro da base de dados. Certo? Então, assim, aí aqui a gente tem os pacotes, já são outra coisa. Eu sempre coloco no plural os pacotes, controladores, serviços, porque a chance de eu ter mais de um controlador, de mais de um serviço, e depois mais de uma entidade, mais de um repositório, é grande, tá? Mas, quando eu vou escrever o nome do serviço especificamente, eu vou colocar, sei lá, serviço de perguntas, serviço de respostas. Eu não vou escrever serviços, porque aquele é um serviço que está dentro daquela pasta, daquele pacote, certo? Então, vamos lá. Quando vocês não forem entendendo alguma coisa, aí vocês me perguntem, certo? Vamos escrever o nosso controlador. Nosso controlador é uma classe como outro qualquer. Como respostas e perguntas estão muito atreladas, né, a resposta e a pergunta, porque a resposta sempre está associada a uma pergunta, inclusive na nossa API, no projeto da nossa API, a gente, inclusive, nunca tem um /respostas, a gente tem a resposta sempre atrelada à pergunta, né? Então, provavelmente aqui é um caso que a gente não precisa ter um controlador para pergunta e um controlador para resposta, provavelmente um controlador só vai resolver, né? Que tal a gente chamar esse controlador de perguntas e respostas? Aí vocês lembram que a gente está usando um framework, e ao usar esse framework, a gente vai precisar anotar certas coisas para poder informar para o framework, né, as instâncias dos objetos, das classes que ele vai precisar. Uma dessas informações é para dizer que são um controlador. Vocês lembram como é que a gente faz isso? Só marcar com REST Controller, beleza? Ô, professora. Oi. Uma dúvida. Da última vez que eu mexi, eu lembro que tinha a opção @REST Controller e @controller. Qual a diferença? A diferença é que o controller, quando você usa só o controller, você já pode retornar um HTML.
Você já pode retornar, você não está retornando JSON, XML, você vai retornar para as aplicações, as outras mais tradicionais, que você já retorna o seu código HTML. Ele já está associado a isso, sabe? E aí ele faz uso de umas bibliotecas que transformam, pegam dados de objeto, aí você pode ter uma página base, assim, a gente não vai ver isso aqui nesse curso, eu achei mais interessante a gente ver a parte de fazer um REST mesmo, que eu acho que está sendo mais útil ultimamente. Vamos lá. Então, a primeira rota que a gente vai escrever, que era o que a gente estava projetando, é um post de perguntas, não é isso? Para a gente fazer um post de perguntas, cada um tem sua forma de codificar, né? Eu sempre começo pelo controlador e depois vou fazendo o resto, tá? E aí o controlador vai dar um monte de erro e aí eu vou fazendo o resto. Que isso é uma abordagem mais top-down, né? Eu começo de uma coisa de cima e vou descendo até chegar na entidade. Mas existem outras abordagens, né? Depende de cada pessoa, tá? Então, você pode primeiro pensar nas entidades e depois ir fazendo o serviço e depois ir fazendo o controlador, tá? Eu me sinto mais à vontade de começar de cima e ir descendo e ir codificando só o que eu vou precisando. Beleza? Mas não é o jeito mais certo, não, tá? O jeito mais certo é o jeito que cada um se sente confortável. Esse é só porque é o jeito que eu me sinto confortável, tá? Então, a gente vai precisar de um método. E esse método é um post, né? Deixa eu copiar aqui. É um post de barra perguntas. Então, a gente precisa marcar esse método como post mapping, tá? E aqui a gente diz de quê? É de barra perguntas. Simples assim. E que método é esse? Esse método é um método público que vai retornar. Tem que retornar. Isso é uma das coisas que aos pouquinhos a gente vai decorando. Mesmo assim, eu deixei uma cola aqui para mim, vai que eu esqueço alguma coisa. Essa classe Response Entity é uma classe que a gente vai usar sempre, tá? Porque é uma oferta do Spring para a gente, de gerar para a gente a resposta HTTP. Todo mundo quer isso, né? Ou alguém quer gerar na mão e mandar bit a bit lá, byte a byte, caractere a caractere, para ficar tudo certinho. Ninguém quer, né? Provavelmente. Então, é uma das coisas que provavelmente a gente vai decorar rapidinho, porque todos os métodos, ou quase todos os métodos públicos do construtor, eles vão retornar um response entity, certo? Vocês estão falando aqui no chat, alguém chegou? Professora, uma dúvida. Oi. É porque, tipo, lá onde eu trabalho, a gente não usa, sabe, o response entity, porque a gente acha muito, muito verboso. Aí existe uma anotação que é o @response_status, em que ele faz a mesma coisa do que isso aí, só que, tipo, com annotation e você pode retornar os DTOs de fato, sabe? Não colocar ele dentro de um objeto response entity. Aí eu acho, tipo, assim, o gosto pessoal e o que a gente usa lá bem mais melhor. Aí você retorna só o objeto. Isso. É uma opção. Eu nunca usei assim, mas eu já ouvi falar que tem assim também. Depois tu pode compartilhar algum código com a turma e cada um decidir como prefere, né? Eu acho assim fácil de ensinar. Como é a primeiro contato da maioria, né? Eu acho que é uma coisa fácil de ver que tem uma classe que constrói essa resposta para mim. Mas aí, como é teu nome, Valdir, O que Valdir é? Professor, é Valdir. O Fábio falou e saiu. Caiu aqui, rapaz, a internet não é muito boa. Tá igual uma vez que a menina perguntou, tirou uma dúvida, enquanto eu respondi, ela cochilou na aula, está danado. Mas assim, o que o Valdir está dizendo é que existem outras formas de fazer usando anotações, não é isso, Valdir? Isso.
E aí depois tu pode compartilhar com a turma alguma coisa assim. Eu também vou aprender junto com vocês. Pronto, Certo? beleza. Massa. Certo. Aqui a gente vai criar uma pergunta. Então, provavelmente essa resposta aqui, ela pode retornar a pergunta que foi criada, enfim, a gente pode pensar sobre isso depois, certo? Vamos supor que ela quer retornar a pergunta, incluindo o ID. Vocês acham que é importante retornar o ID dessa pergunta que foi criada para o cliente que criou essa pergunta? O que vocês acham? Qual a pergunta, professora? Cortou um pouquinho. Tá, vou repetir, tá? A minha pergunta é: que tal se a gente retornar? Porque esse método que a gente está escrevendo aqui, ele vai ser chamado toda vez que alguém quiser inserir uma pergunta nesse sistema, não é? Essa pergunta que vem do cliente, ela provavelmente vai vir com o texto da pergunta, com as palavras-chave que o cliente acha que estão associadas àquela pergunta, e nada mais, né? O cliente, por exemplo, ele não sabe que tem um ID, concorda? Ele não sabe ele não sabe gerar esse ID para a gente. Quem vai gerar esse ID é o sistema, em algum momento, né? Aí a minha pergunta é: faz sentido a gente retornar para o cliente a pergunta com o ID, com as palavras-chave que foram inseridas lá e com o texto? Eu acho que Quando a gente posta uma pergunta no local, ela fica lá registrada, a gente consegue ver ela. Então, a gente tornar o que é de valor para o usuário. Então, acho que retornaria o texto da pergunta com o status correto. E o ID, né? Porque pense que quem está usando esse software é outro software, tá? Vocês estão pensando nesse software como um cliente humano, porque vocês já usaram o Stack Overflow, né? Mas entre a API desse negócio e você, cliente humano, tem a view, né? Tem a visão, tem o front-end. Aí a pergunta é: faz sentido retornar para o front-end o ID dessa pergunta? Sim, entendi. Sim, faz todo sentido, porque esse front-end vai precisar desse ID se ele quiser botar uma resposta, se ele quiser recuperar essa pergunta específica desse usuário, certo? Então, isso é uma informação que faz sentido retornar para esse usuário que inseriu essa pergunta, certo? Sei lá, adiciona pergunta. É o nome aqui. E aqui, essa pergunta que vem do usuário, essa pergunta, ela deve ir para... Ela deve vir... O usuário deve adicionar como essa pergunta? Através de um cabeçalho, de um parâmetro, do corpo, do HTML. Eu fico olhando aqui do lado, porque vocês estão aqui de lado. Coloquei vocês aqui do lado do DevObjet. O que é que vocês acham? De que forma a gente deve... No body. Perfeito, Ana. Então, vem no corpo da requisição HTTP. Aí, mais uma vez, a gente precisa aprender algo de Spring, que é como é que a gente recupera esse corpo? A gente recupera com essa notação request body, certo? E aí, a gente tem que indicar qual é o tipo de objeto que esse request body provavelmente vai ser um JSON, certo? E esse JSON vai ter, né, nome, valor, nome, valor, nome, valor. E esses nomes precisam casar com os atributos de uma determinada classe, certo? Aí, que classe vai ser essa? Vamos criar uma DTO de perguntas, que tem só o texto da pergunta e as palavras-chave. O que é que vocês acham? Sim. Concordam? Então, a gente está dizendo, ó, pega lá no corpo desse HTTP
um JSON, que esse JSON ele é compatível com essa classe aqui, pergunta DTO. E joga no objeto pergunta, é isso que a gente está dizendo aqui, certo? E aí esse objeto pergunta, ele automaticamente vai ter os valores que foram passados no corpo aqui desse JSON, certo? Aqui a gente vai retornar uma pergunta. A gente disse que vai retornar a pergunta toda, né? Não precisa ser o DTO, porque a gente quer retornar o ID também, não é isso? Podia ser outro DTO, a gente pode criar DTO quantos a gente quiser, certo? Só para a gente ir mais rápido, vamos deixar assim. Então, a gente vai retornar uma nova resposta. Essa resposta vai ter uma pergunta, que é quando a gente vai pedir ao serviço para fazer algo para a gente, tá? Serviço de perguntas, ficou grande, não foi? E respostas, adiciona pergunta. A gente passa a informação que o cliente passou para a gente e a gente retorna algo, né? A gente tem que retornar o status, tá? Aqui, nessa classe aqui, vai ter um monte de todos os status que são possíveis, tá? Como a gente está criando, e provavelmente isso vai dar certo, né? A gente pode retornar um created, certo? Que foi, inclusive, uma coisa que a gente discutiu já. Beleza até aqui? Sim, professora. Pronto. E o que eu quero dizer com controladores são simples e não entendem muito do domínio do problema é isso aqui, ó. Geralmente, os controladores vão ter isso aqui. No máximo, vai ter um try-catch aqui para quando ocorre algum erro diferente, ele responder com o status diferente aqui. Mas o ideal é que os controladores sejam muito simples mesmo, certo? Aí aqui a gente precisa, vai dar um monte de erro, porque a gente precisa criar um monte de coisas, certo? Uma das coisas que a gente precisa criar é um serviço. Serviço de perguntas e respostas. Achei que tinha alguém falando. É esse serviço, certo? A gente pode criar o construtor dele. Quem vai fazer um NIO desse serviço e colocar aqui vai ser o framework. A gente não precisa se preocupar com nada disso, tá certo? O framework vai fazer isso para a gente vai pedir para ele fazer isso para a gente, e a gente só vai precisar criar esse serviço. Esse serviço de perguntas e respostas tem que estar aqui. Cadê esse serviço? Aqui. Nesse pacote. E tem que ser marcado com o @service, certo? Quando a gente marca esse serviço com @service, o framework garante para a gente que vai sempre ter uma instância desse serviço rodando, e apenas uma. Então, quando o controlador precisa daquele serviço, vai lá, usa aquela instância, certo? Esse serviço aqui de perguntas e respostas precisa desse método aqui, né? Então, a gente vai adicionar esse método lá. Ele nem deu esse erro aqui para adicionar lá. Deixa eu adicionar. Adiciona pergunta que recebe uma pergunta. E retorna uma pergunta, não é isso? Recebe uma pergunta DTO. E vai retornar uma pergunta. Aí vamos lá pensar. Deixa eu olhar para vocês de novo. Vamos lá pensar. Esse serviço, o que a gente está fazendo aqui, não vai usar banco de dados, tá?
Então, de alguma forma, a gente precisa de alguma entidade aqui nessa aplicação da gente que gerencie essa coleção de perguntas, essa coleção de respostas, né? Vocês têm alguma sugestão em termos de design dessa aplicação? Isso não é mais Spring, né? É uma aplicação que vai precisar ter uma coleção de perguntas, uma coleção de respostas, elas estão associadas de alguma forma. No Francivaldo, uma lista de perguntas. Você acha que essa lista de perguntas deve estar dentro do serviço ou a gente criaria uma classe específica para gerenciar essas perguntas e essas respostas? A gente No cria futuro, uma classe. A gente cria uma classe. Concordo plenamente. Vamos criar. Que tal se a gente criar um pacote de repositórios, tá? Claro que não vão ser os repositórios mesmo, de como a gente vai usar um dia com banco de dados, mas... E essa classe aqui, por exemplo, repositório de perguntas, né? Ela que vai manter uma lista, concordam? Uma lista de perguntas para a gente. Depois, se a gente quiser que as respostas estejam aí também, é só a gente mudar. Mas acho que não precisa, não. Concordam com isso? Sim, sim. Então, eu vou fazer aqui só perguntas igual a new, a relist, pergunta. E aqui, a gente precisa de um método que adiciona pergunta, não é isso? Esse método vai receber o quê? Como aqui a gente ainda não está usando banco de dados, depois que a gente começar a usar a entidade de verdade, tem uma forma bem rapidinha de o próprio sistema ficar gerando os IDs únicos para a gente. Aqui a gente não tem isso, então a gente vai precisar de um controle aqui da gente, concorda? Então, o adiciona perguntas, na verdade, vai receber esse DTO aqui, né? Vai criar uma nova pergunta. Sei lá, pergunta. Ixi, esqueci de botar o nome aqui. Pergunta igual a... Que a gente tem várias formas de fazer, certo? A própria classe pergunta, por exemplo, poderia ter sei lá, um método estático que é uma fábrica de perguntas que recebe um DTO. Mas, enfim, vamos para o mais simples. New pergunta. E aqui vai receber. Vamos fazer a classe pergunta, tá na hora? O que é que vocês acham? Vão aí conversando, gente. Vamos fazer de conta que é pair programming. Vocês estão muito calados. Eu fico sem saber se está acompanhando ou não. Vamos fazer essa classe pergunta? Agora, vamos? Agora. Entidades, vou criar aqui entidades. Vou criar aqui DTOs. Então, vamos lá para a entidade. Aqui eu vou criar uma classe chamada pergunta. Por enquanto a gente não vai marcar ela com nada, tá? No futuro ela vai ser marcada, mas por enquanto não precisa. ID, tem que ter o ID da pergunta. O texto da pergunta. Palavra-chave.
Então, aqui eu vou gerar um construtor vazio. As entidades sempre vão ter que ter um construtor vazio e os gets e sets, certo? É como um bin, assim. Então, eu vou gerar gets e sets para as coisas, mas eu não vou gerar um set ID, porque não faz sentido eu mudar o ID. Ok? Aí aqui, nessa... Ué, não gerou não, foi? Você marcou só o que queria que fosse criado. Eu achava que ele ia criar. Então, você marcou o que queria que fosse criado. E foi justamente o que foi. Foi mesmo, foi mesmo. Verdade. Vou apagar, então. Fiz ao contrário. Deixa eu apagar esse 7D. Aí a gente também sempre tem um get e um set, ou um equals e um hashcode. Basta o ID, né? Não precisa de mais nada além disso. Beleza. Mas eu também vou adicionar aqui, para facilitar a minha vida, um construtor de pergunta que vai receber. Assim, uma possibilidade seria receber o DTO, mas eu não acho bacana ter esse acoplamento com o DTO. Vai quem muda o DTO? Sei lá, eu, Raquel, certo? Não acho. Eu acho que a gente pode receber exatamente aqui o ID. Eu vou fazer assim, para ficar mais fácil, mais rápido. A gente recebe o ID, recebe o texto, recebe as palavras-chave, e só aqui que a gente não recebe, porque não faz sentido eu criar uma pergunta que já está apagada, né? Então, o default aqui eu coloquei como sendo falso, que não está apagado. Então, aqui eu crio a minha entidade pergunta. Beleza, pessoal? Uma Beleza. vez que eu crio pergunta, vamos criar o DTO de pergunta. Ô, professora, Oi. só uma dúvida. Aquele super no construtor vazio não vai dar problema, não? Não, vai não. Se você criar um construtor vazio e não colocar super, Java coloca para você. Ah, Esse tá. super está criando a superclasse, que é o object, certo? Sim, não sabia dessa não. Não tem problema não. Vamos criar a pergunta DTO. Pergunta DTO. Pergunta DTO, a gente disse que vai ter o texto e palavra-chave, não é isso? Que é o que o usuário manda para a gente quando ele quer criar uma pergunta. Aí, nesse caso aqui, a gente poderia usar Lombok. Mas só que eu nunca instalei o Lombok aqui, acho que não vai funcionar de cara, não. Deixa eu ver se vai. Opa, talvez. Esse @data, como eu nunca uso Lombok, deixa eu pesquisar aqui. Lombok Annotations. O @data, professor, é como se você estivesse Gera importando tudo, né? tudo. Tudo. Gera, vocês estão vendo? Gera o toString, equals e hashcode, get, sets. Pronto, é isso. Aparentemente, cadê? O código de novo, cadê o Eclipse? A gente só precisava fazer isso, pessoal, não é isso? Porque ele está gerando os get, set, construtor, tudo no mundo para mim. Vamos ver se vai dar certo, né? Aí aqui no DTO a gente pode usar Lombok, mas lá nas entidades mesmo, não. A gente implementa mesmo, tá certo? Aqui, voltando ao repositório de perguntas. Ele ainda está dando algum erro. Adiciona a pergunta. Pergunta DTO. Sim, é porque a gente precisa terminar, né? Então, vai gerar uma nova pergunta. Essa nova pergunta, a gente vai passar o que precisa ser passado. Que vai ser o próximo ID, não é isso? E eu já incremento
O texto vem do DTO. Pergunta DTO, ponto. Get texto. Cadê o get texto? Devia aparecer aí. E as palavras-chave. Pergunta DTO, ponto. Palavras-chave. Então, um enter para a gente ver melhor. Então, eu crio a pergunta, eu vou aqui na minha lista de perguntas. Perguntas, ponto, adiciona essa pergunta. É isso que a gente tem que fazer. Esse arroba aqui tá meio furado. Mas vamos lá. Talvez o problema seja a ideia, professora, porque para funcionar assim, compilar Exato. bonitinho, você tem que baixar um plugin por trás, sabe? Exatamente. Como eu baixei esse meu Eclipse agora, no meu Eclipse antigo eu tinha. Mas como eu baixei agora esse, talvez não funcione. Mas, assim, para quem nunca usou o Lombok, é isso. Se eu tivesse instalado o plugin aqui, depois eu vou mandar, eu tinha até um link bem facilzinho que ensinava como instalava no Eclipse. É bem facilzinho, na verdade. É porque eu não quero perder tempo com isso. Se a gente tivesse com esse plugin instalado, aí a gente ia só importar o Lombok e usar esse @data, e a classe ia ser só isso. Mas no fundo, quando fosse preciso, ia ter os gets, os sets, o equals, tudo no mundo lá que você quisesse, certo? Como aqui eu não instalei, não vai funcionar. Vamos colocar os construtor. Construtor da superclasse. Os gets e sets. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente já desceu o fundo aqui, já escreveu o DTO, já escreveu a pergunta, já escreveu o método que a gente precisa aqui no repositório. Agora a gente volta para o serviço, tá? Esse serviço, ele precisa ter um repositório, concordam? Ele precisa ter um... Pedro, eu lembro que eu fiz isso na minha outra... A gente não colocou nenhum nome não, né? Beleza até aqui, pessoal? Sim, professora. Então, vamos lá. Aqui ele recebeu uma pergunta DTO, né? Ele está aqui no repositório. A gente simplesmente mandou a pergunta DTO, não foi? Que era o que eu não queria ter feito. Ter propagado esse DTO para cá. Eu vou colocar aqui o texto. Espera aí. Eu vou copiar isso aqui.
que eu vou precisar lá, mas eu vou mudar, tá? Eu não queria propagar esse DTO para cá, não. Vai que a gente muda. Aqui vai vir um texto e palavra-chave. E aqui a gente vai ter string texto, string palavra-chave. Beleza até aqui, pessoal? Vocês entenderam, né, que eu mudei aqui? É só para não propagar esse DTO até um negócio que é tão interno. Aqui a gente recebe o DTO e aqui, quando a gente vai chamar do repositório de perguntas, ponto, adiciona pergunta, aí a gente vai adicionar aquilo que a gente tinha colocado lá, que é recuperando do DTO, beleza? Então, a gente já pediu ao repositório para adicionar a pergunta. Essa pergunta vai ser retornada pelo método, pelo que a gente fez, não é isso? O método está retornando a pergunta que foi criada. Então, aqui a gente simplesmente retorna essa pergunta. E esse método está pronto. Beleza? Está dando um erro aqui, que eu não sei qual é. Vamos ver com esse erro. Pronto. Agora voltamos para o nosso controlador. Aqui a gente já desceu o fundo até pergunta, DTO, já tem um repositório, já tem um serviço, voltando para o controlador agora. Esse controlador, agora ele vai estar correto, né? Porque a gente agora escreveu tudo que precisava ser escrito. Então, recapitulando, a gente tem um controlador super simples, que simplesmente conhece um serviço de perguntas, e aí solicita para esse serviço de perguntas que adicione a pergunta, né? E retorna para o cliente que adicionou essa pergunta, retorna as informações sobre essa pergunta que foi adicionada, certo? Esse controlador fala com o serviço, que pede ao repositório para adicionar essa pergunta. Então, vamos rodar esse código. Eita, era para eu ter deixado um terminal já aberto. Tá dando para ver? Tá. Terminal? Pronto. Então, vamos lá. CD, documentos, Raquel, disciplinas, 22, essay, workspace, perguntas e respostas. Aqui está o nosso código todo, né? E aí a gente vai rodar, a gente vai usar o Maven para rodar essa aplicação. Quem instalar o DevTools no Eclipse pode rodar por aqui próprio, pelo Eclipse, vai aparecer para você rodar, certo? Eu nunca instalo. Prefiro rodar por aqui mesmo. Pronto, então, essa aplicação foi inicializada aqui na minha máquina e ela responde uma única rota por enquanto, né? Que é o post de /perguntas. E a gente precisa colocar uma pergunta, entregar um DTO de pergunta que vai ter um texto e que vai ter palavra-chave, certo? Então, eu vou abrir o post, né? Que é o que a gente vai usar aqui para testar. Ixi, 11h20 já. Vai dar tempo de fazer nem 3. Mas é a vida, vamos lá. Eu tinha um post só de perguntas do outro que eu fiz. Deixa eu ver se eu acho para ir mais rápido. Post de perguntas. Tá aqui, vocês estão vendo, para quem nunca usou, o Postman, né? Esse Postman vai gerar uma requisição HTTP e vai mandar para localhost, que é onde está instalado, né? Porta 8080, que por default é essa porta. Né? A gente consegue, inclusive, ver aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ó, ele inicializou o Tomcat, que vai ser o
o serviço que vai rodar essa aplicação na porta 8080, certo? Na minha máquina, que é localhost, tá? Então, a gente vai para barra perguntas, não é isso? Que foi o que a gente decidiu fazer. A gente vai ter que, no corpo, adicionar alguma coisa, tá? Então, aqui no corpo, a gente vai em row, certo? Que são os dados crus, e escolhe o JSON, tá? E aí, a gente escreve aqui, isso aqui fui eu que escrevi. Como executar a API via terminal? Foi uma pergunta que foi feita, né? Pergunta e palavra-chave. Palavra-chave, Spring Boot e rodar, certo? E aí, a gente vai enviar essa requisição para o servidor nessa porta, passando para ele essa rota aqui e dizendo que é um post. O verbo que a gente escolheu foi o post. A gente vai enviar e esperar a resposta. A resposta foi mais ou menos o que a gente previa. Tem algum bug aqui, né? Porque o texto veio nulo. 201, porque foi criado, tá? Mandei 2 vezes, tá? A gente viu que na segunda vez, inclusive, o ID já mudou de acordo com o que a gente queria, mas tinha alguma coisa errada aqui nesse texto, que a gente vai olhar o que é. Pergunta DTO. Tem o texto, tem a palavra-chave. Texto, palavra-chave. O DTO não parece ser. Texto, palavra-chave aqui também. Ele está recebendo o texto, recebendo palavra-chave. Repositório, recebe o texto, recebe a palavra-chave. Serviço de perguntas. Pega o texto. Alguém está vendo onde está o erro? Toda vez eu tenho que ter um erro desse, que é difícil de achar. Impressionante. Toda vez tem que ter isso na minha vida. Oh, meu Deus. Esse texto eu pego aqui do DTO. Get texto. É verdade, é porque eu peguei o que estava feito lá. Não, mas no meu DTO está texto e palavra-chave. Na pergunta, também está texto e palavra-chave. Que depende desse nome aqui, né? O que aparece aqui nesse... Ah, aqui está a pergunta. É isso. Vamos rodar de novo para ficar bonitinho? Porque foi o erro da gente usando, não foi o erro da aplicação. Muito bem, Emanuel, foi isso mesmo. Aqui a gente devia ter colocado o texto. Então, agora sim. Então, ele criou essa pergunta com ID 0, né? Como executar a aplicação via terminal. É uma pergunta que não foi apagada e retornou aqui o JSON para o usuário, certo? Aí vamos correr para ver se a gente cria pelo menos mais um método aqui no controlador. Próximo método que a gente tem que criar é apagar perguntas. Eu acho que a gente deveria adicionar a resposta em vez de apagar perguntas. Acho que vai ser mais bacana, porque aí a gente cria a entidade resposta, certo? Então, é mais um post, adicionar resposta, e é um post que vem assim. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão falando, certo? Controlador. Então, a gente vai ter mais um post, só que agora é um post de /perguntas, /id, /respostas,
certo? No response entity, a gente pode retornar a resposta criada, por exemplo. Adiciona a resposta. Aqui vai ter uma novidade, né, da anotação. Porque se a gente quer adicionar uma nova resposta, tem duas informações que a gente precisa trazer da requisição HTTP para dentro do código da gente, né? E a gente, mais uma vez, vai usar anotações. Uma das informações é esse ID aqui, que está sendo passado. Esse ID é um inteiro, né? Então, a anotação para pegar ele, a gente está pegando uma variável que vem no caminho, que vem na rota, certo? Então, a anotação é path variable, tá? Porque a gente quer pegar uma variável que está no caminho. E aqui a gente tem que colocar o tipo que a gente sabe que é dessa variável, tá? E a gente tem que colocar exatamente o nome que tem aqui na rota dela, para ele saber que é ela. Então, se a gente tiver várias variáveis dessas, a gente pode pegar as várias, cada uma identificada pelo nome que a gente colocou aqui na rota. Beleza? Qual é a outra coisa que a gente precisa recuperar da requisição HTTP para dentro do nosso código? Respondam aí, para vocês acordarem. Vou ficar esperando. Vai ter outro request body? Exatamente. Porque eu preciso recuperar essa informação de que resposta é. Não é isso? A resposta só precisa vir o texto da resposta. Vocês imaginam mais alguma coisa além do texto da resposta? E ID, não precisa de ID, né? Se foi apagado, não precisa vir isso. Então, a gente pode criar um resposta DTO, o que é que vocês acham? Vão aí me ajudando? Concorda que a gente retorne a resposta completa? Ixi, vocês estão com fome. O remédio de Nina. Vocês estão aí, gente? Ai, que agonia. Estamos sim. Resposta. Então, a gente vai precisar pedir ao serviço, não é? A gente vai, serviço, de novo, serviço, perguntas e respostas, adiciona resposta. E vai passar para esse serviço o ID da pergunta, certo? E vai passar para esse serviço o DTO que veio lá do usuário, que é a resposta. Tá? Uma vez que a gente está criando, a gente pode, por convenção, a gente está criando uma nova resposta, a gente pode retornar o HTTP status created. Mas tem um problema aqui. Vocês lembram que problema é? Será que esse código aqui está completo? Ou tem alguma coisa aqui nesse controlador que a gente não pensou ainda? Vamos pensar aqui. Essa rota recebe um ID. Tem algum erro que pode acontecer, dependendo do que o usuário digitar aqui, nesse ID? Caso não seja encontrado o ID. Exatamente, tá? Então, uma possibilidade para a gente que está começando é a gente tentar isso aqui. Tenta fazer isso. Se esse ID não for encontrado, a gente vai receber, a gente pode, a gente está programando e fazendo o projeto ao mesmo tempo, né? Então, imagine que lá por dentro do código, quando a gente começar a entrar mais, quando a gente receber
quando o cliente passar um ID errado, a gente pode retornar uma exceção específica aqui para dizer isso. O que é que vocês acham? Sim. Não é? Uhum. E aí, nesse caso, a gente vai retornar int ID, não adiciona a resposta. Tem aqui, ó, o int ID. No caso aqui não precisa do int, porque só precisa É passar a verdade. variável. Que lezeira. Nesse caso aqui, a gente só vai passar o HTT. O que é que a gente quer retornar de status, pessoal? Se vier um ID que não foi encontrado. Vocês lembram? Not found. Bad request. Um not found. Um not found. A bad Certo? request é tudo. É. Um not found, beleza? Então, o que mais que a gente precisa fazer aqui? Acho que é isso, né? Todo mundo entendeu, né? Agora, a gente vai precisar implementar no a nossa resposta, a resposta DTO, né? Tudo isso que a gente tinha feito antes, a gente vai precisar fazer. Então, vamos para o serviço. Aqui no serviço, o que a gente precisa adicionar é esse método, né? Adiciona serviço. Deixa eu ver se... não... Ele não deixa, então eu tenho que ajeitar as outras coisas para poder ele... Então, vamos lá. Adiciono na mão, não tem problema. Adiciona serviço, ou adiciona resposta, né? Vai receber um inteiro, que é um ID da pergunta. Vou colocar aqui, eu sempre gosto de colocar, porque para a gente não se confundir, tá? E depois ele recebe uma resposta DTO, que é a resposta, tá? O que ele vai fazer aqui é retornar o repositório. Sim, a gente vai criar um repositório separado para respostas, não é isso? Vamos, antes da gente implementar aqui, acho que a gente vai precisar pensar nessas outras coisas. Vamos pensar na resposta. Para ir mais fácil. Resposta. Entidade. Então, eu preciso de uma classe chamada resposta. O que é que vai ter de atributo, pessoal? O ID, não é isso? Concorda que eu preciso gravar o ID da pergunta aqui? Para poder conseguir relacionar um com o outro? Sim. Quando a gente começar a usar banco de dados, isso é uma indicação clara de que existe uma relação entre as tabelas que vão falar no banco de dados, certo? Aí a gente depois vai ver como é que a gente faz essa relação. Colocar texto para manter a coerência aqui, certo? Colocar texto. Então, aqui eu vou simplesmente gerar um construtor da superclasse, gerar um construtor com os campos todos, menos esse. Gerar HS7. Gerar aí coisa do string. Eita, errei. Pronto. Temos a classe resposta. Agora a gente vai criar a resposta DTO. Resposta DTO só tem o texto, não é isso? Sim.
Aí aqui era onde a gente podia se beneficiar de Lombok, tá? Infelizmente. Mas eu instalo para as próximas depois, para ficar mais rápido. Pronto. E aí a gente precisa agora decidir. A gente vai criar um novo repositório, agora um repositório de respostas, concordam? Sim, para adicionar respostas. Respostas, nova classe. Repositório de respostas. Esse repositório de respostas vai ser parecido com o outro, né? Vamos ter deixa eu criar um negócio aqui e colocar dentro. Vixe, achei que ia facilitar a minha vida. Eu acho que nem precisa mais esse... se eu coloquei aqui, eu acho que eu não preciso colocar aqui de novo, mas programadora antiga. Eu tenho essa mania de botar, mas acho que nem precisa mais nas novas versões do Java. Então, aqui a gente precisa de um método que é o serviço vai chamar o adiciona resposta, né? Só que antes desse adiciona resposta, eu acho que o próprio serviço precisa checar isso aqui, concordam? Então, o que é que o serviço precisa fazer? Se perguntas, não, é repositório de perguntas, ponto, tem pergunta, passando o ID da pergunta. Então, se essa pergunta não existe, a gente precisa lançar uma exceção. A gente precisa lançar uma exceção para facilitar a vida da gente, aquela runtime exception, porque a gente não precisa ficar checando em lugar nenhum, a gente vai lançar essa exceção. Eu tinha visto, acho que era um HTTP da vida. Não sei nem se... Deixa eu ver. HTTP, aqui. Client Error Exception, certo? E aí a gente pode passar status code not found. Aqui, pessoal, quando a gente está fazendo uma aplicação assim de mundo real, decente e tal, a gente pode criar toda uma hierarquia de exceções com nomes bacanas que a gente queira reportar, para reportar o erro mais fácil, tá certo? Aí, se não entrou aqui, é porque esse ID de pergunta existe. Se esse ID de pergunta existe, a gente quer adicionar uma resposta a essa pergunta. E para adicionar essa resposta, a gente precisa passar o ID da pergunta, a gente precisa passar resposta, ponto. Puxa, peraí que o problema está aqui. Resposta, ponto, o get texto. Certo? Então, primeiro a gente precisa ir lá na pergunta, criar esse método tem pergunta. Então, vamos, pergunta não, no repositório de perguntas. Cadê o repositório? Repositório de perguntas. Eu vou criar o método tem pergunta que recebe um ID de pergunta. E aí, eu vou varrer as perguntas, né? Se pergunta, ponto,
get id é igual a id, eu retorno true. Se não, eu retorno false. Aqui, Faltou o return, professor. é verdade. Tô doidinha aqui. É porque eu tô pensando no tempo. Para um retorno verdade, para outro retorno mentira. Isso aqui era algo que poderia ter sido feito, talvez lá no serviço, de alguma forma mais feia, mas é bom manter no repositório, tá? Voltando para o serviço. Então, essa parte de cima ficou pronta, agora a gente precisa do adiciona resposta lá na resposta, no repositório de respostas. Então, a gente vai ter esse método que retorna uma resposta, que é a resposta que vai ser adicionada. Aqui, a gente, da mesma forma que teve antes, a gente vai precisar de um próximo ID, que começa com 0, ID pergunta, string, texto, colocar assim, texto, para manter a coerência com o que a gente tinha feito antes. E aí, o que a gente vai fazer é resposta igual a new resposta. Aí, a gente vai passar próximo ID. Deixa eu só checar se é isso mesmo, né? ID pergunta e texto. ID pergunta e texto. Criamos a resposta. Agora, adicionamos aqui, retornamos a resposta. Se a gente volta aqui para o serviço, isso deveria estar correto agora. Vamos ver porque não está. Porque a gente tem que adicionar, né? Repositório de respostas. E aqui, repositório de respostas, ponto, adiciona resposta. Ok? Com isso, a gente escreveu essa segunda função aqui, ó. Vamos ver o que aqui precisa mudar aqui para poder... A gente precisa aqui adicionar qual foi a exceção que a gente usou, né? Pronto. Com isso, a gente já tem agora, a gente consegue adicionar perguntas e adicionar respostas. Vamos só rodar, né, para ver se não tem nenhum erro. Se vai dar tudo certo. E aí, aqui no Postman, né, a gente vai precisar adicionar a pergunta de novo, porque lembrem que a gente não tem BD, né? Então, aquelas perguntas que a gente adicionou, elas não existem, tá? Então, adicionei uma. Eu quero agora adicionar uma resposta, tá? Eu quero adicionar uma resposta. Vamos adicionar para o ID1. Se a gente for adicionar para o ID1, aí vai dar errado, concorda? Porque não existe ID1, que está lá o ID0. Vamos ver se esse erro vai acontecer mesmo. Aqui a gente colocou texto, né?
Vamos ver. Ó, not found, tá vendo? Então, deu certo o que a gente fez. Agora, vamos colocar uma resposta para a pergunta 0. Pronto. Agora, a gente viu que tem o ID da resposta vai ser 0 também, da pergunta 0, o texto e não foi apagado. Alguém quer falar? Abriu o microfone sem querer aqui, professora. Desculpa. Tá, sem problema. Pessoal, eu queria ter feito essa aula assim com vocês. Eu sei que a gente não progrediu tanto, mas eu acho que foi o suficiente para vocês sentirem o ritmo de programar esse tipo de aplicação, né? Claro que isso aqui é uma aplicação muito simples e a gente não precisou parar para ver quais são as entidades, como se relacionam, porque é uma coisa muito simples, né? É pergunta e resposta. Então, no mundo real, provavelmente, antes de começar a fazer isso, vocês teriam que parar, né? Se fosse um comércio eletrônico, uma aplicação corporativa aí de folha de pagamento e outras gerências aí de empresas, provavelmente vocês teriam que parar e pensar nesse design de Java, né? De OO, como é que seria, mas aqui, e também do BD, né? Que não é uma coisa que a gente está vendo ainda. Aqui isso não foi preciso, mas eu queria que vocês tivessem essa experiência junto comigo, de a gente construir cada camada desse software, né, que a gente já falou, que é controlador, serviço, as entidades, os repositórios, né, e a gente criando cada camada dessa, e a forma como as coisas se comunicam, né. E aí também para vocês terem esse sentimento de que o controlador, ele não deve ter muita inteligência, o próprio serviço, ele não precisa ter tanta inteligência, só o que realmente só pode ficar nele, né? Então, por exemplo, nesse código que a gente fez, a inteligência do serviço é só de antes de pedir para adicionar a resposta, verificar se aquela pergunta que foi passada pelo cliente, se ela já realmente existe, né? Foi algo que precisou ficar no serviço. Mas aí a gente vai tentando, ao máximo, também retirar a inteligência do serviço, certo? E aí, eu vou dar uma revisada aqui no lab, que a gente vai fazer, que vocês vão fazer, tá? É um lab de outro contexto, é um lab de uma aplicação. Imagine que vocês vão desenvolver uma rede social para os alunos trocarem ideias sobre disciplinas do curso, certo? E aí a gente vai começar a desenvolver isso aos pouquinhos nos labs, tá? Então, assim, esse primeiro lab é base para o segundo lab que vocês vão fazer. Eu sei que isso é uma coisa um pouco ruim, mas ao mesmo tempo, eu acho que todo lab ter que fazer tudo do zero, eu acho que perde muito tempo, sabe? E aí a ideia é que ao longo do tempo no lab, vocês vão desenvolvendo o lab para que ele seja uma aplicação bacana, certo? Dúvidas? Querem falar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Todo mundo já com fome? Tá em ordem, professora. Pode não ter progredido muito, mas a senhora explicou bem demais. Então, pessoal, olha só. Esse resto desse código tá lá naquele repositório que eu passei para vocês, tá? Eu vou colocar os slides que eu tinha com aquelas rotas que a gente escreveu, tudo direitinho, e com as outras minhas, que é do repositório para vocês, porque aí vocês podem brincar com esse código aí no computador de vocês. E ir tirando dúvidas comigo. Na próxima semana, a gente começa o lab, tá? Então, a gente vai conversando pelo Discord para ver como é que a gente faz esse lab.